Amado Pai, te damos graças pela Tua palavra, que nós não podemos pular só porque talvez tenhamos medo, talvez porque achemos inconveniente, mas entendemos, ó Pai, que tudo na Bíblia é para nossa edificação. Portanto, ó Deus, pedimos que Tu nos guies nesses momentos, pelo Teu Espírito Santo, para que possamos proclamar com clareza, com amor, essas preciosas palavras aqui. Em nome de Cristo, amém. Semana passada, na primeira parte do livro de Atos, primeira parte do capítulo 1, nós vimos Jesus ressuscitado, passando 40 dias com seus apóstolos, inclusive dizendo da vinda do Espírito Santo, falando do batismo que eles iriam receber. Em seguida, Jesus foi arrebatado para o céu, apareceu um anjo para dizer a eles que Jesus iria voltar num tempo futuro. Inclusive, agradeço a alguns ouvintes espertos que falaram comigo depois que realmente o anjo tinha aparecido aos apóstolos, mas depois, e não num grupo. Mas mesmo nesse livro de Atos, em mais duas ocasiões. O pregador gosta quando ele sabe que o povo está escutando. Pois bem, então o que nós temos aqui em Atos 2, no início, é o segmento daquilo que Jesus tinha previsto na nossa leitura da semana passada. Vejamos então, Atos 2, a partir do versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Dia de Pentecostes é o dia que é a base do movimento pentecostal. Só que iremos comentar algumas diferenças dos acontecimentos daquele dia e o que se observa normalmente nesse movimento. Era um dia de grande importância para os judeus. Jesus tinha sido crucificado na festa da Páscoa. Pentecostes é um grande evento 50 dias depois. A própria palavra Pentecostes significa 50 ou 50ª. E Pentecostes é o dia das primícias, dos primeiros resultados da lavoura, do plantio, que era evidentemente de grande importância para aquele povo, porque era um povo muito envolvido na agricultura. E justamente naquele dia, depois de Jesus ter ficado 40 dias, então exatamente 10 dias depois, lembremos-nos também que Jesus tinha falado com seus seguidores para permanecer lá em Jerusalém alguns dias. Então deu exatamente esse tempo, mais 10 dias. E como está sendo explicado aqui, chegando o dia de Pentecostes, eles estavam reunidos no mesmo lugar. Não há descrição, talvez seja uma casa, talvez até aquele cenáculo onde eles tinham se reunido com Jesus, mas de qualquer jeito, era um número maior, de 120 pessoas. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso,
e encheu toda a casa onde estavam assentados. Precisamos prestar atenção às colocações aqui, porque o que veio não foi um vento, quer dizer, no sentido de destruir, de derrubar tudo. Só o som foi como se fosse digamos, um furacão, um tornado. Graças a Deus eu nunca tive essa experiência, mas já morei numa região dos Estados Unidos que tinha isso bastante. E ouvi depoimento de outras pessoas que dizem é como se fosse um trem passando, um barulho impressionante. Então, chegou àquela casa, e provavelmente nos arredores também, para outras pessoas ouvirem, mas não deu nenhum dano para a casa, ou nada mais por perto, mas veio do céu. Então Deus estava operando, Deus estava trazendo esses sinais excepcionais. Mas não bastasse isso, versículo 3 diz: e apareceram distribuídos entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Vejam de novo que diz como de fogo, não era fogo de verdade, porque aí tinha queimado os coitados, né? Mas tinha essas coisas parecidas com línguas daqui, mas de fogo, e dando para impressionar com esse e o outro sinal. É como se Deus estivesse com o microfone dizendo: atenção, algo diferente vai acontecer. E certamente ele prendeu a atenção deles. Agora, depois dessas manifestações materiais, vem a parte importante espiritual. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Temos que pausar mais um pouco nesse versículo 4 e seu conteúdo. Primeiro, há quem diga que é o batismo no Espírito Santo que traz línguas. Mas aqui diz que eles ficaram cheios do Espírito e passaram a falar em línguas. Segunda parte aqui, quando está dizendo outras línguas, isso significa idiomas, línguas existentes, dialetos. A origem dessa palavra que nós temos, línguas, aqui, é essa, que não é a prática comum nas igrejas que falam línguas hoje, porque são geralmente o que se chama de língua de anjos, mas não sabemos o que é língua de anjos. E a origem do pentecostalismo deveria ser isso aqui, mas vamos comentar mais sobre isso daqui a pouco. Então nós temos esses fatores. Eles, pelo enchimento do Espírito Santo, e não pelo batismo, eles falaram em línguas. Isso de acordo com o Espírito Santo que lhes concedia. Em muitos lugares que praticam línguas hoje em dia, essa prática vem na base de súplicas, pessoas rogando, não entendendo que isso cabia
ao Espírito Santo. O fato disso também ter um momento, uma ocasião especial, tem que ser levado em conta. Nós não temos motivo de um outro dia de Pentecostes, nesse sentido, com esse tipo de acontecimento. Porque a vida espiritual estava numa fase de transição também. Até então, o povo judaico, a nação de Israel, era onde Deus operava. Mas Deus, por esses sinais excepcionais e isolados também, estava dizendo: ora, eu estou mudando minha maneira de operar. Agora eu quero deixar bem claro que nós não adotamos, como o pastor Marcos ensinou na escola dominical algumas semanas atrás, aquela posição que Israel já era, que Deus deixou Israel de lado e agora é só a igreja, que, como o pastor Marcos nos ensinou, essa é uma das posições de até várias igrejas hoje em dia, que Israel não tem mais vez nos planos de Deus. Eu gosto de usar uma ilustração muito simples, parece que eu comentei isso no final de uma das aulas, sobre Israel e a igreja. Pois nos Estados Unidos a gente viaja muito de trem. Pena que o Brasil não ofereça essa opção de viagens longas. Então, aprendi isso nas minhas observações nas ferrovias. Eu vejo exatamente essa situação. Em muitos lugares dos Estados Unidos, de longo percurso, não tem trilhos paralelos, não. Somente tem a linha principal. Mas o problema é que os trens operam nos dois sentidos, não é? E daí, como resolver isso? Bom, de vez em quando tem um lugar chamado desvio, onde um dos trens entra de lado, estaciona, enquanto o outro vai direto. Esta é a situação que eu vejo com Israel hoje. Não foi abandonado por Deus. Não deixe de figurar nos planos dele. Mas por enquanto está na linha do desvio, estacionado. Como é que alguém pode imaginar Israel abandonado, deixado por Deus, vendo os acontecimentos na história, até nos tempos mais recentes? Pense em Israel, aquele paizinho, um Sergipe, daquela região, que enfrentou 100 milhões de árabes numa guerra que durou 6 dias. Não há como explicar isso senão a mão de Deus, que está dizendo: esse povo ainda é meu, mas por enquanto eu estou operando principalmente com a igreja. Claro que há judeus sendo salvos, e mesmo nesse capítulo 2 de Atos, nós podemos ver a salvação de 3.000 judeus, não eram gentios, não. 3.000 judeus. E embora seja difícil, a palavra de Deus continua a alcançar alguns judeus para Cristo, mas isso vai mudar radicalmente no futuro, pois Israel vai voltar para a linha principal e Deus vai retirar a igreja para o céu, no arrebatamento. Mas isso é mensagem para outro dia.
Seguimos então, versículo 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu, moradores de Jerusalém, judeus, mas que tinham morado em outros países, mas por causa da perseguição nesses lugares, haviam voltado para Jerusalém. E temos uma palavra significante com respeito a eles: homens piedosos, quer dizer que homens conhecedores da palavra de Deus. E dentro da sua própria religião, dentro do seu próprio conceito, homens que estavam seguindo a ele, de todas as nações debaixo da terra, quer dizer, existentes naquele tempo das nações conhecidas. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. O que estava acontecendo? Bom, aquele vento que não era vento, mas mesmo assim, né? Para chamar atenção. E eu não sei se as pessoas saíram da casa ainda com aquelas línguas de fogo, não, mas de qualquer maneira, chamou a atenção à multidão, que foi lá para descobrir o que estava acontecendo. E de repente, esses homens simples, que nós veremos já a avaliação que várias pessoas tinham deles, estavam falando, mas falando da língua de origem daquelas pessoas. Não eram línguas estranhas, eram línguas estrangeiras. Deu para entender a diferença? Estranha seria qualquer... Como, quando nós estivemos em Portugal, alguns anos atrás, eu achava que o povo só falava línguas lá, porque a gente tinha visitado vários outros países e ia muito bem, mas chegou em Portugal e mas não era nada disso, não. Eram línguas existentes, entendidas por pessoas daquela diversidade de países. E nós podemos imaginar como isso seria para prender a atenção. Seria algo chocante até. Mas não era só por isso, não. Versículo 7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Galileus eram os matutos daquela região, desprezados, como se não tivesse nenhuma capacidade para nada, e de repente estão falando a língua daquelas pessoas de outros países. Então Deus de fato estava fazendo algo extraordinário mesmo, que logicamente o povo precisava prestar atenção. Versículo 8. E como os ouvimos falar, cada um é nossa própria língua materna. Os próprios homens, talvez mulheres também, mas as próprias pessoas desses lugares estavam dando testemunha dessa realidade. Não eram línguas estranhas, estavam dizendo
estamos entendendo. Como é possível? Era possível porque Deus estava operando. Porque Deus fez aquilo possível. Mas dentro daquele contexto que mencionamos de línguas existentes. Caso contrário, quem teria entendido? Ou mesmo hoje, na prática de línguas que existe, quem entende qual é a edificação que os ouvintes podem entender? Então eles, reforçando mais esse testemunho, deram praticamente a geografia, né? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem. Uma lista muito grande dessa variedade de línguas realmente existentes, línguas verdadeiras, e eles admirados com toda a razão, porque estavam entendendo. Independente das circunstâncias, independente do intelecto, digamos, desses galileus, mas quem podia negar o fato que eles estavam falando nessa maneira? Versículo 11: tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Oh, aleluia! Eles não estavam falando qualquer coisa corriqueira, qualquer besteira, não. Estavam falando coisas conhecidas por essas pessoas, mas nas suas próprias línguas. Você pode dizer, e daí? Não tem nada não. Peraí, tem. Pois esses judeus até então tinham adorado a Deus nos seus países, mas os seus cultos, digamos, se realizavam sempre numa língua só, hebraica. Mas agora eles estavam ouvindo a mensagem de Deus que eles já conheciam, mas na sua própria língua. Imaginemos como isso também deveria tocar no coração deles. Quer dizer, uma circunstância após outra, assim, para realmente eles ficarem prestando essa atenção em Deus, trazendo honra e glória para si. Alguém pode dizer, mas pastor, será que os apóstolos preparados por Jesus não estavam pregando o Evangelho? Acho que não. Nessa altura não. Porque se fosse isso, poderia haver muita rejeição. Mas Deus, na sua sabedoria, estava passo a passo levando esse processo. Então, para que houvesse aceitação, era necessário que a mensagem conhecida deles, a mensagem outrora proclamado em hebraico, fosse agora ouvido na sua própria língua. Deus planejando muito bem. E versículo 12: todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isso?
E não era por menos, né? Imagine-se, numa situação assim, nessas circunstâncias, tanta coisa inesperada, inédita realmente, e não era por menos dizer, o que é isso? Deus preparando o cenário para um grande momento, naquele dia. Porém, como acontece muito no dia de hoje, que sempre foi assim, outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Independente daqueles acontecimentos totalmente fora de série, que só poderiam ser entendidos como milagrosos mesmo, os zombadores estão lá. Eles tomaram muito vinho de manhã cedo. E era assim que eles queriam explicar aquele acontecimento. Mas você, no versículo 14, o apóstolo Pedro, lembra-se de Pedro nos últimos tempos de Jesus? Aquele Pedro que negou a Jesus 3 vezes, aquele Pedro que não era o homem de identificação com Jesus. Pedro tinha sido transformado totalmente, bem como os outros apóstolos. Então Pedro, perante essa multidão, se levantou e com os outros, os 11, e disse, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Ele está dizendo, é muito cedo para estar bêbado, não deu tempo ainda, mas além disso, não é a causa disso que vocês estão assistindo. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Daí Pedro entra numa pregação com aquelas pessoas lá prendidas pelas atividades de Deus, pelas atividades do Espírito Santo. Ele tem aquela audiência preparada por Deus para ouvir a sua mensagem. Agora ele fala de Jesus, não é mais das coisas do passado, que eles já conheceram. Ele apresenta, é verdade, ele se refere ao profeta Joel inicialmente, para fazer uma ponte, mas ele vai levando o processo para explicar a salvação em Jesus Cristo. E vamos voltar para isso, mas eu quero comentar mais um pouco inicialmente a questão do batismo no Espírito Santo. Vamos para Romanos 12, 13. Nós falamos dessa referência a semana passada, mas é uma referência que todo mundo deve ter com facilidade, porque esse tipo de debate surge de vez em quando. 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito.
Para um crente dizer, eu já tive conversa com alguns dizendo isso, que ainda não recebeu o Espírito Santo, foge das escrituras como esse daqui. E um outro em Romanos 8, que nós não vamos ler, mas só para fazer referência: se alguém não tiver o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Me lembro de uma conversa com um vizinho nosso, que tinha um filho que frequentava nossos cultos, e esse vizinho era de uma igreja carismática. Ele um dia apareceu em casa, quando eu estava recebendo visita de um outro pastor, e esse irmão, José, nome, ele era crente ativo numa igreja, mas ele insistia que não tinha recebido o Espírito Santo ainda. Eu disse, irmão, eu estou meio confuso. Aqui sou eu, um batista tradicional, tentando convencer um pentecostal que já recebeu o Espírito Santo. Trocou o negócio, né? Foi pela ordem inversa. Não, porque então, ele não esclareceu, mas eu descobri depois, porque ele não tinha falado em línguas, portanto ele achava que não tinha recebido o Espírito Santo. Este não é o caso. O batismo do Espírito Santo se recebe na hora de aceitar Cristo como Salvador. Portanto, todo crente aqui já foi batizado no Espírito. Sentiu alguma coisa? Não. Porque aquilo não tem um efeito, digamos, visual ou emocional, nada assim. Alguns querem trocar isso. Porém, nós temos outro aspecto que foi mencionado também em Atos 2. Vamos adiante para Efésios, capítulo 5, versículo 18. Diz o seguinte: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aí é diferente. O batismo é uma vez, como também o batismo nas águas é de uma vez para sempre. Mas o enchimento não. O enchimento é o controle do Espírito Santo, capacitação do Espírito Santo para nosso serviço, para nosso testemunho, para nosso dia a dia. E nós recebemos esta admoestação bíblica: enchei-vos do Espírito. Alguém já leu na Bíblia, batize-se no Espírito? Alguém já leu? Alguém pode me dar referência? Não, porque não existe. Porque não há necessidade de alguém, por motivos próprios, por esforço próprio, fazer algo, senão aceitar Cristo, que aí o batismo vem como parte do pacote. Desculpe, não quero simplificar, mas eu acho que entendemos. Vem junto. Evidentemente, no dia de Pentecostes, todos foram enchidos, mas depois disso a gente vê, em várias outras ocasiões, referências. Pedro, por exemplo, Pedro, cheio do Espírito Santo, fez isso. Pedro, cheio do Espírito Santo, fez aquilo. Aquilo pode vir e sair e voltar de novo. Mas pode ser entendido de uma maneira assim: esteja sempre se enchendo do Espírito. Esteja à disposição do Espírito. Ou certamente, como já sugerimos, esteja controlado pelo Espírito. Então, esta é a diferença. Nós não devemos de maneira alguma pensar que ainda vamos receber o batismo do Espírito. Isso já foi garantido por Cristo na cruz. E essa e outras referências, nós não vamos exaustar evidentemente o assunto, mas é algo que você pode ver
em vários outros lugares também. Retornemos para Atos 2, para ver o plano de Deus para a sua igreja, porque afinal de contas, no dia de Pentecostes, houve esses dois grandes acontecimentos: a vinda do Espírito Santo para habitar os crentes permanentemente. No Antigo Testamento nós temos referências ao Espírito Santo em várias ocasiões, mas não ele permanecendo. Ele vinha e saía, vinha de novo, saía. Mas no dia de Pentecostes ele veio para habitar. E naquele mesmo dia nós temos o nascimento da igreja, como nós já sugerimos, a igreja ocupando a linha principal. Israel agora vai indo para a linha paralela. Então Pedro, com esse discurso que vimos ele iniciando, falou com coragem, com clareza, evidentemente dirigido pelo Espírito Santo. E a gente vê a operação do Espírito a partir do versículo 37, ainda em Atos 2. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Que pergunta gloriosa! Que faremos, irmãos? O poder da palavra, o poder do ministério do Espírito Santo, que evidentemente estimulou aquela pergunta. Eu penso mais adiante em Atos capítulo 16, aquele carcereiro, quando ele enfrentou a sua necessidade espiritual e perguntou a Paulo e Silas: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles deram a resposta: não só para ele, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Que bênção! Quando o pecador necessitado levanta essa questão: como é que eu posso ser salvo? O que devemos fazer? Versículo 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro está descrevendo exatamente isso que mencionamos hoje. Eles não seriam apenas salvos, mas iriam receber o batismo do Espírito. 39. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Amém. A igreja que era de 120, de repente pulou para 3.120. Pelo poder do Espírito Santo, pela atuação de Deus. Nós então temos uma grande herança: a igreja no seu nascimento. Temos o Espírito Santo que habita em nós, o Espírito Santo que nos capacita, o Espírito Santo que nos guia. Irmãos, como eu falei a semana passada, não deixemos de aproveitar aquele poder existente.
Eu quero usar de novo aquela ilustração. Eu sei que é simples demais, mas eu acho que tem cabimento. Da energia elétrica. Nós sabemos que normalmente a Coelba está fazendo a parte dela, mandando para a igreja, no caso, para nossas residências, para nossos lugares de emprego, a energia. Sabemos disso. E a gente pode até ficar triste, porque o sol se põe, as nossas casas ficam escuras e a gente fica, eu gostaria que tivéssemos luz aqui em casa. Como eu queria ter luz em casa. Mas basta você chegar ao lugar e ligar. Exatamente assim com o Espírito Santo. O poder está lá. A energia está lá. Lembremos-nos de Atos 1:8. Nas palavras finais de Jesus aqui na terra. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Nós temos esse poder, basta a gente aproveitá-lo, basta a gente deixar que o Espírito Santo verdadeiramente esteja controlando e dirigindo as nossas vidas. Oremos. Amado Pai, damos-te graças, porque a tua palavra é uma palavra clara. Pessoas têm dificuldade, têm as suas interpretações, mas quando a gente vê a verdade básica, a verdade pura, não há motivo para isso. Damos-te graças a Deus pelo batismo do Espírito Santo que nós todos, crentes em Cristo, recebemos naquela hora, sem necessidade de nenhuma emoção, nenhum sinal. E ó Deus, que nós andemos confiantes desta realidade. Por outro lado, ó Deus, entendemos que cabe a nós buscarmos o enchimento, o poder do Espírito Santo, para que sejamos os teus instrumentos, as tuas testemunhas, conforme Jesus falou na sua despedida da terra. Abençoa, Deus, a tua igreja. Abençoa cada um que faz parte. Abençoa também qualquer pessoa aqui hoje à noite sem Cristo, que deseje, ó Deus, resolver isso hoje, que procure qualquer um de nós da igreja para fechar esse assunto na sua vida espiritual. Damos-te graças por Jesus. Damos-te graças pelo Espírito Santo. Damos-te graças por ti, como nosso Pai. Em nome de Cristo. Amém.